Glória a Deus. Queridos, nós chegamos agora no momento mais importante, que é o momento da meditação da palavra. Eu espero que esta palavra te ajude em nome de Jesus. Eu queria ler com você no livro de Mateus, capítulo 4, diz assim, Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Mas ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, o serviram. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante da tua palavra, e eu peço graça para compartilhar e abençoar cada vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, nas lives que eu tenho feito um desafio. O desafio de você repetir 20 vezes por dia: importa agradar a Deus. Importa agradar a Deus. Eu tenho feito isso. É interessante que a gente começa e 20 é pouco, a gente fala muito mais. São situações, preciso fazer tal coisa, não, importa agradar a Deus. E aí você já começa a se mudar um pouco, nortear, importa agradar a Deus. Preciso fazer isso, importa agradar a Deus. Eu tenho feito esse desafio para você, que você repita isso muitas vezes, baseado em Atos capítulo 5, verso 29, quando Pedro se viu pressionado pelo Sinédrio, pelas autoridades, que não falasse mais de Jesus, ele respondeu: importa agradar a Deus. Numa versão diz obedecer, na outra diz agradar. Importa agradar a Deus. Nós estamos lendo aqui um texto tremendo que fala sobre a tentação de Jesus. Quer dizer, isso aqui é uma delas. Tem várias situações que Jesus foi provado. Satanás, ele estava, mesmo ele sendo Deus, ele estava aqui para atazanar a vida de Jesus. Vamos tentar fazer com que ele tropece, porque ele estava como homem, não como Deus, como homem. E o texto diz que ele foi levado ao deserto para um período de jejum e oração, para ser tentado pelo diabo, e o diabo estava lá. E uma das coisas que eu acho interessante são essas 3 áreas que Satanás tentou bombardear Jesus. Primeiro, nas questões básicas da vida: transforma essas pedras em pães. São coisas básicas, o alimento, a necessidade, coisas básicas da nossa vida. Quantas vezes somos tentados ali: por que Deus não responde? Por que Deus não abre a porta? Porque são coisas básicas. Eu preciso de um emprego, estou procurando um emprego, preciso trocar de carro. A gente fica muitas vezes debaixo de uma pressão, porque são coisas básicas, necessárias na nossa vida. A outra área que ele pegou foi essa área espiritual: lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Quer dizer, ele provoca Jesus a uma espiritualidade. Faz isso, compra pela fé, faz em 10 vezes, essa provocação. Cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Provocação nessa área espiritual. Lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito. Muitas vezes nós somos também provados e tentados nesta área. Na outra área que eu acho muito interessante, que é quando ele diz assim: olha, se você se prostrar e me adorar,
eu te darei tudo. E é interessante, meu irmão, que quando a gente olha quantas pessoas no mundo, o camarada canta mal pra caramba, e daqui a pouco o cara está fazendo sucesso, uma música ridícula, mas de repente ela virou febre, todo mundo cantarolando aquela música, o camarada ganhando dinheiro, e você, como é que o cara consegue, como é que é isso? Queridos, muito preocupante isso, muito preocupante. Se prostrado me adorares, quantas pessoas fazem pactos com o mal, quantas pessoas que acabam cedendo, e aí tem aquela glória que ele não conseguiu na igreja, que ele não conseguiu. Satanás, ele tem esse papel. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Satanás, ele usa essa artimanha. Eu, quando leio esse texto, tem uma frase que eu anotei aqui na Bíblia, que diz o seguinte: o que Deus não te deu, eu te dou. Eu te dou. Então são as três áreas muito importantes: a área das nossas necessidades básicas, a área da nossa espiritualidade, da nossa fé, e a área da nossa vontade, das nossas necessidades. Quando a gente tem vontade, ele disse: prostrado me adorares, eu te darei tudo. Mas olha a resposta de Jesus para cada uma dessas áreas, olha a resposta. Resumindo, Jesus disse: importa agradar a Deus. Isso que é importante. Sobre os pães, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Importa agradar a Deus. Se eu estou passando dificuldade, se eu não tenho o que comer, importa agradar a Deus. Se eu estou sem emprego, se as coisas estão difíceis, importa agradar a Deus. Olha que Daniel foi parar na cova dos leões, os amigos foram parar na fornalha. Você não está na fornalha, você não está na cova dos leões, você não está no campo de batalha de fato com o gigante. Importa agradar a Deus, esse é o segredo. Sobre essa questão espiritual, importa agradar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus, diz o versículo 7, não tentarás. Importa agradar a Deus. Eu não vou fazer as coisas de maneira louca, casa, separa, compra, não, eu não vou fazer essas coisas loucas, porque importa agradar a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. A terceira resposta, que é fantástica, quando Jesus disse: olha, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Importa agradar a Deus. Satanás estava dizendo: se você se prostrar, eu te darei, eu te abençoarei, eu abrirei as janelas dos céus, eu farei milagres sobre a sua vida, eu. É simplesmente você se prostra, você me adora e eu vou fazer o restante. É verdade, meu irmão, que o diabo nunca revela o que vai ser, como vai ser o fim. É cruel, meu irmão. Lares destruídos, vidas que morrem antes do tempo, mas cederam. Aquela glória que é sobrenatural, de repente. Olha a resposta de Jesus: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Importa agradar a Deus, importa agradar a Deus. Queridos, essas três questões que eu acho interessante, a nossa área de necessidades básicas, a nossa área espiritual, e também essas questões que são sonhos, que a gente quer crescer, essas três áreas onde Satanás investiu para atacar Jesus, para seduzi-lo. Jesus resistiu e indiretamente lhe disse: importa agradar a Deus. Olha o que diz o versículo 11: então o diabo o deixou, e vieram os anjos e o serviram. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos de Deus e o serviram. Dá para você perceber, meu irmão, que aqui está revelada, é uma promessa, é um fato, são coisas que acontecem na nossa vida quando a gente decide amar a Deus, servir ao Senhor. O mal vai
se distanciar de você. Toda aquela pressão, toda aquela injustiça, em nome de Jesus vai sair. Mas fica firme, irmão, tenha isso em mente, importa agradar a Deus. E num determinado momento virão os anjos do Senhor, quer dizer, oportunidades, portas abertas, milagres acontecerão, você vai ficar de boca aberta por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Para quem são essas promessas? Primeiro, para quem não abre mão da palavra de Deus. A resposta de Jesus sempre foi fundamentada na palavra de Deus. Está escrito, está escrito, está escrito. Passa os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Olha o que Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Querido, receba essa palavra, confia nela. Importa agradar a Deus, importa. Não abra mão da palavra, leia a palavra, medita na palavra, se norteie pela palavra, fale a palavra, medite na palavra. Querido, dirija o seu namoro à luz da Bíblia, dirija o seu casamento à luz da Bíblia, eduque os seus filhos à luz da Bíblia, ganhe dinheiro à luz da Bíblia, administre o seu dinheiro à luz da Bíblia, gaste o seu dinheiro à luz da palavra de Deus, e você vai ver o mover de Deus na tua vida, em nome de Jesus. A segunda questão que eu acho legal nesse texto é que Jesus nos ensina a temer a Deus. Jesus, ele disse: olha, nem só de pão não tentarás, só servirás a esse Deus, só a Ele adorarás. Temer a Deus, eu acho legal, meu irmão, porque temer a Deus significa respeitá-lo, temer a Deus significa adorá-lo, temer a Deus significa não ter outro Deus, não ter outro Deus. Quando Satanás disse: se prostrado me adorar, te darei tudo, ele disse: não, você está enganado, está enganado. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eu me dobro só diante de Deus, e só a Ele eu sirvo. Vai-te, Satanás! Temer a Deus. Tem gente que não tem respeito, não respeita os homens, não respeita a Deus, não respeita nada. Você está esperando que os anjos venham e te sirvam? Pois, meu irmão, espera sentado, viu? Espera sentado, porque vai demorar. Agora, se você é uma pessoa que tem temor a Deus, que confia na palavra de Deus, e terceiro, que tenha total dependência de Deus, não existe atalho. O texto diz: e comerás do suor do seu rosto. Não tem atalho, não tem atalho, meu irmão. A gente vai comer do suor, é trabalhando, é se esforçando, é se empenhando, e a graça do Senhor. Deus é quem vai guiando os nossos passos, é Ele quem prospera os nossos caminhos. Deus, Ele é o Senhor. Receba, por favor, essa palavra, em nome de Jesus. Importa agradar a Deus, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Olha, receba, vida vitoriosa. Esta é a mensagem que Deus tem posto no meu coração para fortalecer a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Feche teus olhos, por favor. Senhor, eu quero colocar a minha vida e a vida deste amado Senhor. Nós dependemos de Ti. Nós recebemos a Tua palavra, nós acreditamos na Tua palavra, nós confessamos a Tua palavra. Por isso, meu Deus, estende as Tuas mãos sobre cada vida, Senhor, trazendo libertação, esclarecimento, e que desta palavra, Senhor, muitos sejam abençoados em nome de Jesus. Livra-nos do mal, Senhor, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós Te amamos e dependemos de Ti em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Querido, receba esta palavra, confia nela em nome de Jesus. Depois leia novamente Mateus capítulo 4. Deixa eu falar com você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Querido, faça isso, não deixe para amanhã, não deixe para depois, faça isso hoje. A gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente nunca sabe. A gente está vendo aí o Covid, de repente o camarada já está no hospital, já está na UTI, já está entubado, e olha só a graça. Então, meu irmão, não deixe para amanhã, entrega o teu coração ao Senhor Jesus
em nome de Jesus. Se você nunca fez isso, ou se fez e não foi tão sério, repete uma oração comigo, por favor. Depois eu quero orar com você. Feche teus olhos e diga assim: Senhor Jesus, eu recebo o Senhor na minha vida, muda a minha história, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai. Eu quero colocar diante de Ti, Senhor, cada vida. Estende as Tuas mãos. Tu conheces cada coração, ó Pai. Tu sabes daqueles corações aflitos, necessitados, mas o Senhor mudou a nossa história. Faz isso também sobre cada um destes. Cubra com Teu sangue, Senhor. Livra do mal. Nós Te louvamos, ó Pai. Tudo aquilo que Satanás teve autoridade para trazer medo, pavor, angústia, nós repreendemos em nome de Jesus e Te louvamos. Amém, Senhor. Amém.